sua companhia em mais um vídeo de estudo da obra O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos estudando o item prática. E vamos hoje receber aqui conosco o Wagner Floriano, que vai nos ajudar nas respostas. Tudo bem, Wagner? Oi, Elisângela, como está você? Tudo bem? Tudo ótimo. Deus abençoe. A expectativa, a esperança é de podermos colaborar de alguma maneira, um pouquinho que seja, não é? Isso mesmo. Vamos começar, Wagner, com a pergunta 375, que diz assim: os agrupamentos espíritas podem ser organizados sem a contribuição dos médiuns? Quando diz sem a contribuição dos médiuns, imaginamos nós que seja aquela expressão do médium ostensivo, né? Ou aquele que efetivamente fale ou esteja interagindo diretamente com os espíritos, não é? Nós vamos lembrar, Elisângela, para nós abordarmos o assunto, as palavras de André Luiz lá no livro Nosso Lar, quando ele diz para nós assim: quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Na verdade, o trabalho sempre existe, não é? Sempre. As bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus, não nos cerceia entrar no seu campo de serviço em hora nenhuma. E o campo de trabalho de Deus é incomensurável com a própria criação. Então, o trabalho existe desde sempre. Aí é o servidor que precisa se promover ou precisa se preparar para desenvolver aquela tarefa. Então, vamos lá. Pode a reunião mediúnica se organizar sem o médium ostensivo? Olha, com certeza, não é? Com certeza. Ninguém é indispensável, não é? Nenhum de nós é indispensável. Nós precisamos desenvolver habilidades para nos tornarmos trabalhadores um pouco melhores, não é? Um pouco mais aptos. Quando a pergunta fala agrupamentos espíritas, ele está se referindo às casas espíritas? As casas espíritas, as reuniões mediúnicas, digamos assim. Não é? Então, a reunião mediúnica, uma reunião mediúnica pode acontecer sem a presença do médium ostensivo? Pode. Mas de que forma? Através das leituras, das meditações, das preces, da educação, do estudo, não é? O fenômeno voltamos a dizer, nós conversamos sobre isso alguns vídeos atrás, é o aspecto menos importante, não é? Nós edificamos muito através das palavras, da doutrinação, da exemplificação, principalmente. Certo. Na pergunta 376, será aconselhável a determinação de dias da semana para a realização normal das sessões espíritas? Será determinado... Será aconselhável, né, a determinação de dias da semana, né, para a realização normal das sessões espíritas? Emmanuel fala para o Chico assim, 3 pedidos que Emmanuel fez para o Chico no princípio dos trabalhos dos dois, né? Quando os dois se apresentaram aqui na nova encarnação do Chico, né? E Emmanuel falou: Chico, eu preciso que você tenha disciplina, disciplina e disciplina, não é? Organização, metodização, disciplina, frequentação, responsabilidade, são caracteres básicos para desenvolver qualquer aspecto. Se nós temos um trabalho no mundo físico, se nós temos uma casa para cuidar, se nós temos um filho para educar, se nós temos uma atividade para fazer, metodologia, organização, disciplina é a base para qualquer sucesso. Isto não pode, a reunião espírita não pode fugir de forma alguma. Não é? Então, dia correto, horário correto, responsabilidade com esse dia, responsabilidade com esta hora. Por quê, Elisângela? Quando nós assumimos, voltamos lá à pergunta anterior, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. O trabalho já existe, nós pedimos permissão para entrar. Então existe um trabalho de assistência espiritual a encarnados e desencarnados. Eu peço permissão para entrar. Aquele trabalho tem uma norma. Eu preciso cumprir as normas daquele trabalho. Qual é a norma? Um dia, o horário, a condição psíquica, uma condição moral, uma condição intelectiva, não é? Então eu preciso alcançar essa meta para desenvolver o trabalho. Talvez até para a própria espiritualidade, para os espíritos se organizarem, né? É mais ou menos assim, né? Eu tenho uma carteira de trabalho assinada no mundo espiritual, não é? E se eu tenho uma carteira de trabalho assinada no mundo físico
eu tenho que chegar lá no dia e na hora marcada, como será no mundo espiritual? É verdade. Não é? Na pergunta 377, há estudiosos da doutrina que se afastam das reuniões quando as mesmas não apresentam fenômenos. Como se deve proceder para com eles? Vamos rezar. Vamos rezar, vamos exercer o perdão, vamos exercer o carinho, vamos exercer a compaixão para com eles e para com todos aqueles que convivem conosco e por algum motivo se afastam. Não é? Esses processos, o afastamento, seja por não haver o fenômeno mediúnico, ou seja, por outro motivo, eles são compreensíveis. Eu acho que a palavra correta seria essa, eles são compreensíveis. Porque em algum momento alguém pode querer se distanciar de nós, pode não mais querer conviver conosco, porque o critério doutrinário, mediúnico, evangélico, seja qual for, não está totalmente de acordo entre um e outro, não é? O importante é mantermos o equilíbrio, mantermos o discernimento, mantermos o grau de estudo, de comprometimento, rezarmos por aqueles que se afastam e que seguem. Aquele que se afasta especificamente porque não encontrou o fenômeno mediúnico que ele precisava, ele precisa primeiro da doutrinação própria, da autoevangelização, para então ele voltar às atividades mediúnicas. Não é? Certo. Para a gente fechar, a 378, por que motivo a doutrinação e a evangelização nas reuniões espíritas beneficiam igualmente os desencarnados, se a estes seria mais justo o aproveitamento das lições recebidas no plano espiritual? É uma pergunta extremamente importante e que todos nós nos fazemos. Por que precisa da reunião no mundo físico para educar espírito desencarnado? Basicamente é isso, não é? Não é isso. Não é porque precisa um grupo de pessoas encarnadas sentarem, conversarem sobre certo assunto, para que ilumine e esclareça alguém que já desencarnou. A questão é simples. Muitos de nós temos grande dificuldade em aceitar o processo da desencarnação. Muitos de nós temos grande dificuldade em nos adaptarmos a uma nova vida. Pensemos nós assim. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira salutar, né? A pessoa que come a mesma coisa a vida inteira aqui, a hora que ele desencarnar, o que ele vai querer no outro dia? A mesma coisa, não é? Mas só que a gente acha que não tem fábrica disso lá no mundo espiritual, então vai ter que haver uma adaptação, não vai? Esse processo de adaptação às vezes demora. Ele varia de espírito para espírito. Então, basicamente, objetivamente respondendo, precisa da reunião do mundo físico para elucidar os desencarnados? Por quê? Muitos desencarnaram em condições de alto grau de materialidade. A percepção material deles está num nível muito elevado. Então eles se sentem confortáveis perto da energia animal, que exala dos nossos corpos materiais. Eles nos escutam mais facilmente do que escutam os espíritos desencarnados. Então, enquanto nós evangelizamos a nós encarnados, colaboramos com os desencarnados também. Maravilha, muito obrigada, viu, Vade? Nós aqui agradecemos a paciência dos nossos irmãos, não é? O carinho de todos vocês com as nossas atividades. Muito obrigado. Nós agradecemos pela sua companhia, né? E convidamos também, num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, a estar conosco, com a gente. Nós ainda temos muitas questões interessantes aí para tratar. Muito obrigada e até lá.